Meu Deus, ninguém aguenta. Então olha só, deram uma relaxada, vamos agora juntos aqui na página 25 resolver todos esses itens e mais a extra. Mas antes disso, vamos à aula de decomposição resumidamente. Existem grandezas físicas escalares e grandezas vetoriais. Para representar as vetoriais, o homem criou uma entidade, é uma setinha chamada vetor. Vetor. Este vetor a gente pode representar pela letra que a gente quiser. Vou representar por F, porque força é uma grandeza vetorial. Aí já nos ajuda aí lembrando desse detalhezinho. Que, por exemplo, no enunciado ele fala F e aí o número. Mas quando eu for fazer o cálculo, eu posso falar? Sim. Quando eu não coloco o número, é justamente para desafiar o teu cérebro. Porque quando eu coloco número fica tudo mais fácil, o aluno entende a conta quando eu faço com número. Quando eu faço com letra, o aluno fica perdido. E eu preciso dessa abstração de tu começar a pensar com letra. Porque quando eu faço com letra, eu faço a conta de maneira genérica, eu estou resolvendo todas as contas possíveis que existem. Por isso que eu tento forçar a barra, mesmo sabendo que tu vai ter mais dificuldade de entender. Eu poderia colocar 10 ali, ó, mas eu não quero, eu quero colocar F e que tu imagine, pode ser 10, pode ser 1000, pode ser raiz de 3, sacou? Aí como é que desenha as componentes? Pontilhada, paralela, pontilhada, paralela, pontilhada, paralela, pontilhada, paralela, pontilhada, paralela. Não! É um absurdo! Ah! Tranquilinho, né, cara? Ah, é difícil, física é difícil. Ah, vai dormir. Aqui. Nome do filhotinho? Ah, e aqui? Atenção, eu poderia ter ângulo aqui, poderia chamar de alfa, por exemplo. Vamos supor que o ângulo estivesse no lugar do alfa. Como eu calcularia fx? F, a mamãe, vezes entre a original e a nova força, está com ângulo entre elas, cosseno de alfa. Tudo bem para vocês? Tem cosseno de alfa? Alfa é um número genérico, pode ser 30 graus, pode ser 45 graus, pode ser 60 graus, valeu? E assim, às vezes vocês fazem uma pergunta, eu nem sempre acerto a pessoa que eu olho na hora da resposta, é normal isso acontecer. Aí tu pode ou não corrigir, tanto faz, certo? Mas agradeço, sempre, né, que às vezes uma pessoa pergunta, o cara olha pro outro, o outro, não fui eu que perguntei. É que é para todos vocês, meus amores, não fiquem envergonhados. Vai. Isso, Moqui, tá entendendo o espírito do professor? Tá sem ângulo, seno. Agora olha que interessante. Imaginem vocês uma nova situação na qual eu não tenho alfa ali. Eu tenho, na verdade, é o beta em cima. Beta, professor? Qualquer número da tua vida, só que está marcado entre o vetor original e o y. O eixo y. Fy, F. Agora é cosseno para o y, ó, que está com ângulo. Entre ele e ele está com ângulo. Cosseno. Fx, F, sem ângulo. Seno de beta, porque o alfa nem existe mais na nossa vida. Sacou? É isso. Olha para o vetor original, olha para a componente e olha entre elas. O númerozinho está ali com, o númerozinho não está ali sem. É assim que tu vai detonar. Professor, mas eu quero saber o porquê disso. Eu quero saber a origem dessa porcaria. Ah, e é outro nível. Aí tu pega o vetor, redesenha o vetor fx e enxerga que é um triângulo e faz seno de beta, cateto oposto à hipotenusa, e cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai acabar ficando igual a isso. É porque eu gosto de explicar o macete e explicar a origem também, né? Por que decompõe desse jeito? Ah, devido a seno e cosseno do triângulo retângulo. Só isso. Não vai ter que ficar fazendo isso. Não vai ter que ficar fazendo isso, até porque o professor de matemática é muito competente aqui por aí. Ele vai ensinar isso. Ele vai ensinar isso e vai cobrar isso, desse jeito, cateto oposto à hipotenusa. Aliás, nós vamos decorar hoje, então. Vou dar um brinde para o professor de matemática, meu amigo. Como é que decora que seno é cateto oposto à hipotenusa, cosseno é cateto adjacente à hipotenusa e tangente é cateto oposto à cateto adjacente? Só 14. É isso aí. Que bom que já ensinaram para vocês. Vai o só 14.
essa vale a pena. O professor também explicou de outra forma na passagem. No Olinha, aí Pô, aqui lá, deu um banho já em mim. Depois, quando eu for chegar essa hora, vocês me avisam que eu vou passar pra galera. Socator, entendeu? Aqui, ó, seno. Pra quem não entendeu socator, ó, só pra não sujar os geralmente só os meninos entendem. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Seno é cateto, oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, isso, é o cateto oposto sobre o cateto. Aí, cuidado, cara, são só as iniciais, tá, cara? Então tem que estar ligadaço, ó. Seno é o oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é o oposto sobre o adjacente. Não aparece a palavra cateto, certo? Então tem que realmente entender o socator ali pra... Cara, assim, ó, eu não tinha socator na época, entendeu? Eu fiz tanto exercício que eu decorei. Porém, eu vou te confessar que às vezes umas frasezinhas dessa facilitam a nossa vida. Né? Então eu não gosto de decoreba, como eu sempre falo, mas nesses casos extremos aí, uma vez ou outra, eu acho que vale até a pena. Agora, olha só. Revisamos. Vamos à questão. Agora sim, vou precisar de uma apostila. Questão 1 da página 25. As componentes horizontal e vertical de um vetor têm o mesmo módulo. O que é possível afirmar a respeito deste vetor? Olha que interessante. Tu viu o que ele disse? As componentes horizontal e vertical de um vetor têm exatamente o mesmo módulo. Por exemplo, se aqui no meu quadro uma tem 3 quadradinhos de tamanho, quanto é que tinha que ser a y? 3. Com 3 quadradinhos. Vou fazer aqui na frente de vocês então. É isso que ele disse. O que eu posso afirmar, olha bem, ó, do vetor original? Ó. Eles têm sentido em direções diferentes? Só o modo da vida? Realmente, ó. Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Direção vertical, sentido de baixo para cima. Realmente, eu obedeci a questão. Mas deixa eu ler de novo que eu posso estar confuso. Peraí. As componentes horizontal e vertical de um vetor têm o mesmo módulo. O que é possível afirmar a respeito deste vetor? Quando ele fala deste vetor, é do original, é do F. Está na cara ali. Se tu olhar, tu vai... Vou fazer outros 2 vetores, tu vai entender o que eu estou dizendo. Olha só, presta atenção que agora tu vai entender. É que é tão simples o que ele quer que tu enxergue, que tu acha que não pode ser só isso. Vou pegar esse mesmo vetor, ó. Vou pegar esse mesmo módulo de vetor, ó. O que vocês estão percebendo com as componentes nesses 2 outros casos, ó? Olha ele. Muda o módulo da componente. Agora vai, cara. Essa é igualzinha a essa. O que eu posso dizer desse cara? É a diagonal de um quadrado? Diagonal de um quadrado. Yeah! Só isso. Esse vetor faz 45 graus. Só isso. Tu percebeu que se faz menos de 45, quem é que fica maior? Claro, cara, a componente x fica maior que a y, né? Se é mais de 45 graus, o y fica maior que o... Se as componentes são iguaizinhas, o cara só pode estar bem na metade do ângulo que é isso aqui tudo. Que ângulo é isso aqui tudo? 90 graus, metade de 90, era isso que ele queria que tu enxergasse. Sempre que as componentes dos vetores do vetor original forem iguais, certamente o ângulo que esse vetor faz com os eixos, x ou y, tanto faz, sempre será quanto? 45 graus. A apostila, ela trabalhava essa ideia, tá? Quem deu uma lidinha na apostila, talvez tenha concluído com mais simplicidade isso aí. Era por escrito, por extenso. O que é possível afirmar desse vetor? Esse vetor está a 45 graus da direção vertical ou horizontal.
tanto faz. Este vetor está a 45 graus da direção vertical ou horizontal. Agora sim, questão 2. Corrijam, deem o visto aí, hein? Deem o visto aí, para depois a gente continuar de onde parados. Um garoto... Como? Tá vendo? Ó, se eu diminuo a inclinação de 45 graus, o Fx fica maior e o Fy diminui. Se eu aumento a inclinação a mais de 45 graus a partir do eixo horizontal, o vetor y fica maior que o vetor x. Para que eles fiquem iguais, a única explicação é que esse vetor está bem entre o ângulo, na metade do ângulo de 90 graus. Por isso 45, né? Essa era a questão 1. Agora 2. Um garoto corre puxando um aviãozinho de plástico que se desloca de uma altura constante. A força com que o garoto puxa o aviãozinho faz um ângulo de 30 graus com a horizontal e tem intensidade de 48 newtons, ver figura abaixo. Ó o aviãozinho, ó a corda. Né? Vocês não acham que eu vou desenhar o guri com o avião, né? Sempre é assim que eu faço, eu sempre faço simplificados desenhos. Ah, é uma força que o guri faz na corda, né? Vou chamar de F então. Ah, tem 48 newtons, vou escrever F igual a 48. Como? Isso, 48 newtons, né? É isso aí. Newton é a unidade. É a unidade. Nas condições descritas, pode-se afirmar que o módulo da componente horizontal da força aplicada... Ah, já que é para decompor, eu vou fazer o eixo e o eixo. Porém, já que ele pediu a componente, eu só vou decompor em F para não perder meu tempo, Fx. Ah, professor, eu calculei as duas. Parabéns, se eu trabalhasse um pouco mais, isso não é ruim. Fx é igual, vai. Isso, F. Parabéns, usasse cosseno de 30. Eu só fiz completinho para a galera que ainda está insegura na decomposição poder acompanhar a brincadeira. O que eu faço com esse número terrível? Só dividir, cara. Só dividir dá 24 raiz de 3 newtons. Pergunto a vocês outra coisa. Se eu quisesse achar que número real é esse, 24 raiz de 3, como que eu poderia agir? É só colocar 1.63 e trabalhar um pouquinho. Letra? Letra C. Pois não, meu amigo? Na apostila não mostra newtons nos números com raiz. Mostra o índice. Ah, é um erro da apostila. Parabéns, o amigo detectou um erro na apostila. A letra D e a letra C perderam a unidade N. Né? É um erro da apostila. O humano começa... Erra bastante na vida, é isso. Anotem ali, bota um Nzinho ali atrás. Parabéns pela observação, eu estou muito atento. Questão 3. A última da tarefa normal, né? Porque tem a tarefa extra. Deixa eu avacalhar aqui, vamos incomodar o... Galerinha, ó, presta atenção nessa aí, hein? Porque tem duas perguntas. A maioria eu acho que só respondeu uma pergunta, e são claramente duas. Quando acontece isso é importante perceber, putz, minha interpretação de texto não está o bicho, tem que ler mais. Ler o quê, professor? Qualquer coisa, querido. Qualquer coisa mesmo? Gibi do Cebolinha não dá mais, né? O Cascão também não dá mais, mas qualquer coisa que tu vá ler, que te dá prazer, é interessante. Melhor do que não ler, né? 60 graus. Ó o carrinho, ó o carrinho ali, que bonito. Tem uma velocidade VB e tem um carrinho aqui com a velocidade VA. Os automóveis A e B movem-se na estrada EA e EB. Ó, a estrada EB e a estrada EA. Com velocidades constantes, sabendo-se que VA igual a VB, que é igual a 100 km por hora, em relação ao solo, determine o valor das componentes dessas velocidades. Determine o valor das componentes dessas velocidades. Ele perguntou VAX, VAY, VBX e VBY em bom português. Se não respondeu essas 4, precisa ler mais. Mas nem que chutasse 1 milhão. Porque ele perguntou, entendeu? Tem que responder.
Se tu não respondeu as 4, tu não sabe ler direito. Olha que conclusão terrível que eu estou te falando. Com quase barba na cara, tu ainda não consegue ler direito. Trabalhar onde? Me pergunta. Vai trabalhar onde, meu querido? Trata de ler melhor, hein? Quer dica de leitura? Para quem, por exemplo, quer fazer medicina? A Assustadora História da Medicina, do Richard Gordon. Talvez tu mude de ideia. Né? Porque é um livro muito legal, conta várias histórias interessantes lá, muito educativo. A Assustadora História da Medicina, livro curtinho, Richard Gordon, pode anotar aí. Deu cosseno e seno de 60, pode falar que eu faço. Muito obrigado, amigo. Pode falar que eu faço. Quem que tu quer decompor primeiro? VAX. Quanto vai dar a componente horizontal da velocidade VA? 100. Ela já não está na horizontal, cara? Então qual é a componente dela na horizontal? É ela própria, VAX é a própria VA, que é 100. Talvez por isso tu não tenha respondido, que era tão simples que tu não acreditou. Duvido. Quer ver? Talvez tu entenda agora que a galera vai responder a VB. A VA. VAY. 100 km. VAY. 100 km. Horizontal, vertical, tudo bem? Claro, zero. Vamos só fazer a galera entender com o coração. Horizontal e vertical, tudo bem? Eu arremesso o giz com 10 metros por segundo na horizontal. Qual é o valor da velocidade para cima? Zero, não está subindo. Eu pego o giz e arremesso ele com 30 metros por segundo assim, ó. Qual é a velocidade horizontal dele? Zero, ele está vindo só para cima e não foi para o lado? Finge que ele não foi para o lado, você vai Deus lá para subir. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero te dizer que se eu estou pedindo para decompor algo que já está num certo eixo, a componente no outro eixo não existe. E é por isso que tu trava, porque eu estou te perguntando alguma coisa que não existe e tu fica, meu Deus, o que eu tenho que responder? Se a coisa não existe, tu responde zero, como o amigo percebeu. Quanto é VAY? Por que zero? Porque não tem nenhuma parte do VA que pode ser decomposto no eixo Y. Olha lá, eixo Y, eixo X. Olha onde é que está a VA. Como é que eu vou decompor? Me explica. Pontilhada paralela, pontilhada paralela. Não dá para decompor, entendeu? Não tem nenhuma partezinha dele no eixo Y. Só isso. Mas eu acho que a maioria deve ter feito a parte do VB. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Eixo Y, eixo X. A velocidade VB está aqui, ó. 60 graus. 60 graus. VB. Pontilhada paralela, nome? VBX, pontilhada paralela, nome? VBY. VBX fica VB vezes cosseno de 60. Eu estou fazendo completo porque tem coleguinha com dificuldade de entender a decomposição ainda. VB 100, cosseno de 60. Isso, 1 sobre 2 ou 0,5 dá no mesmo. Isso é 50 km por hora. VB. Vamos! VBY. Sono, cara. VB. Puta, mas que demora, bicho, hein, pai? Que legal, hein? A turma cheia de gente que é a elite intelectual do Brasil e essa demora toda. Ah, tá melhorando. VBY é igual 100, já que está sem ângulo, lembra? Por isso seno, raiz de 3, ou ele colocou o número dessa vez, né? Isso, então vamos obedecer, que vai dar, é uma aproximação a dele, né? Não tem problema, 0,87. VBY, toin, 87 km por hora. Certo? Ó, o que mais me preocupa é a interpretação de texto. Confesso é isso. E esse aqui era uma pegadinha mesmo. Agora vai lá. Finge que meu braço é um vetor. Aqui é o eixo e aqui é o eixo. Se ele está bem entre os eixos, o que eu posso concluir? Que as componentes têm o mesmo? Se o vetor está mais inclinado para o eixo horizontal, aumenta a componente e diminui. Quanto mais para cima
acima do eixo y está o vetor, que conclusão eu tiro? A componente y vai ser maior que a x. Só isso. Com esse pequeno raciocínio, tu já olha para a resposta e vê, errei. Vou ter que fazer de novo que eu errei, era para dar o contrário. Sacou? Então é importante isso. Era isso que esse exercício queria. Tu perceber que a posição do vetor já é um indicativo de qual componente será maior. Era isso a tarefa? Ah, o extra. Ele era bonito. Vamos fazer o extra. Que ainda tem tempo. Tá acabando, meu querido. Tá acabando. Professor, vamos